Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Seja muito bem-vindo em meu canal. Peço que dê o seu like, que se inscreva, para que a gente possa continuar nessa nossa jornada levando a palavra do Senhor para todas as pessoas. Amém? E hoje o meu devocional é para a família. E eu quero citar aqui um dos grandes homens, Jacó, um dos nossos patriarcas, que foi um grande pai e que serve muito de exemplo para nós, que somos mãe e pai. Jacó é o terceiro patriarca, sendo o primeiro Abraão, segundo Isaac, filho de Abraão, e Jacó, filho de Isaac. E as escrituras nos prometem que um dia sentaremos à mesa com esses três patriarcas. Hoje eu venho trazer o exemplo como pai do Jacó. Aí outro dia eu quero trazer também do Abraão. Depois eu venho falar um outro dia do Isaac. No livro de Gênesis, capítulo 49, do versículo 1 ao 33, podemos ver um exemplo do nosso patriarca Jacó. Quando antes dele morrer, do seu leito, ele mandou que viesse todos os seus filhos e os abençoou antes de partir dessa terra. E num capítulo para trás, no capítulo 48, versículo 8 e 9, Israel viu os filhos de José e disse: quem são esses? No versículo 9, e José disse a seu pai: eles são meus filhos, que Deus me tem dado aqui. E ele disse: peço-te, traze-mos aqui, para que eu os abençoe. Nesse versículo 8, nós os chamamos por Israel, porque aqui o Senhor já tinha dado a Jacó um novo nome, que foi Israel. O que podemos observar dessas palavras que li até aqui é que Jacó, ele abençoava seus filhos e além dos filhos, ele abençoava também os netos. A gente pode observar que desde aquela época, os pais já ansiavam pelas bênçãos do Senhor sobre seus filhos. Esta palavra, ela é muito poderosa e de uma grande valia nas nossas vidas, nas vidas dos nossos filhos. E observar também o poder da palavra que sai da nossa boca. Por isso a gente deve abençoar os nossos filhos e nunca, jamais amaldiçoar nossos filhos, proferir palavras pesadas sobre as costas deles, sobre a cabeça deles, mas sim palavras de bênçãos para que eles sejam abençoados nessa terra. As palavras que saem da nossa boca, principalmente da boca do pai e da mãe, ela tem muito poder sobre a vida dos filhos. As palavras que saem da nossa boca, ela, querendo ou não, ela é profética. Então a gente pode profetizar bênçãos sobre nossos filhos, ou sobre nossas vidas, sobre a vida do nosso próximo. A palavra que sai da nossa boca, ela pode abençoar, pode amaldiçoar, como pode derrubar, pode levantar uma pessoa. Com palavras você pode ferir uma pessoa, pode magoar uma pessoa, pode destruir a vida de uma pessoa. E por isso a gente deve abrir a nossa boca com consciência do que pode sair da nossa boca. Palavras de bênção, palavras de maldição. E maldição jamais. A gente tem que abençoar nossos filhos, abençoar o nosso próximo. Agora eu quero ler um versículo dentre os 10 mandamentos, que está em Êxodo, capítulo 20, e o versículo 12 é o 5º mandamento. Esse é um mandamento para os filhos. Versículo 12: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Essa palavra está no Antigo Testamento. Agora a gente vai ver que essa palavra se repete em Mateus capítulo 15, versículo 4, citado por Jesus. Disse Jesus: porque Deus ordenou dizendo: honra o teu pai e a tua mãe,
e quem maldisser ao pai ou à mãe, que morra de morte. E agora a gente vai ler aqui aos Efésios, capítulo 6, e o versículo 1. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. E depois se repete outra vez aquela palavra, aquele versículo lá dos mandamentos. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Isso está no versículo 2. E nesse mesmo capítulo, no versículo 4, e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. E no versículo 6 do capítulo 22 de Provérbios, fala: é um mandamento para nós, os pais. Instrui ao menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Você já ouviu dizer que os nossos filhos são herança do Senhor? Olha aqui onde está essa palavra. É um versículo. Ele se encontra no capítulo 127 de Salmos, versículo 3. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Então a palavra fala que os nossos filhos são herança do Senhor. E por isso a gente tem que cuidar muito bem dos nossos filhos, porque o Senhor, Ele cobra de nós. Porque a palavra, ela é bem clara, que os nossos filhos são herança do Senhor, né? Na verdade, é a geração, né? É a geração que vem vindo, uma nova geração, o futuro. E eles pertencem a Deus, assim como nós também. E eles são herança do Senhor e são uma pérola em nossas mãos, que Deus confiou em colocá-los na nossa mão, nas nossas mãos, para que nós possamos cuidar e zelar deles com muito carinho na palavra do Senhor. Quero ler mais esse versículo que disse Josué, no capítulo 24 e o versículo 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nota-se aí que Josué, ele não falou no sentido presente. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Ele falou do futuro. Josué não quis dizer que a família dele, eu e minha casa, que minha família servimos ao Senhor. Mas ele falou, serviremos, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele quis dizer de a sua geração, de geração em geração. Ou seja, ele, os filhos deles, os filhos dos filhos, os filhos dos netos, os filhos dos bisnetos, dos tataranetos e assim sucessivamente, de geração em geração. E assim nós devemos profetizar também que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu sempre disse, continuo dizendo, e amém por isso, e profetizo essa bênção na sua vida também. Que Deus te abençoe grandemente, que Deus abençoe a tua família, teus filhos, seus netos. Se você não tem filhos, mas você também é filho, e que Deus abençoe a você também. Eu quero orar hoje com vocês o Pai Nosso. E presta atenção num versículo do Pai Nosso. Quando a gente lê a palavra de Deus e quando nós oramos, né, essa oração, a gente precisa meditar bem nas palavras, em cada versículo que é citado dentro dessa palavra. E presta bem atenção quando o Senhor fala assim, tanto no céu quanto na terra também. Porque a palavra do Senhor,
ela nos leva à salvação e também para a gente poder viver nessa terra. Oremos o Pai Nosso que está em Mateus capítulo 6, versículo 9. Disse Jesus: portanto vos orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos também aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.